Fala, Dev, tudo bem? Aqui é o Daniel da Satya Pass. E no vídeo de hoje a gente vai desenvolver juntos nosso primeiro dashboard em tabelas no Sankhya. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre o Sankhya, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui a gente fala sempre sobre Sankhya, sobre desenvolvimento. E aqui a gente dá dicas práticas para que você consiga aperfeiçoar no seu desenvolvimento. Vamos lá! Antes da gente seguir, deixa eu contextualizar para vocês o nosso objetivo aqui. Nosso foco, então, é criar o nosso primeiro dashboard em tabelas no Sankhya. Mas o contexto para isso, tá? A gente, então, vai utilizar a tabela do financeiro, TGF Fin. Então, essa tabela do financeiro, a gente vai buscar as informações de receita e despesa. E aí, o nosso objetivo é criar um filtro bem simples de período, criar a nossa query e criar esse componente lá no consultor de BI, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês cada passo desse. Antes disso, vamos abrir a tela de movimentações financeiras para vocês entenderem onde a gente busca essas informações. Vamos lá. Então, aqui no Sankhya, eu vou pesquisar por movimentações financeiras. Basta pesquisar aqui em cima, movimentações financeiras. Aqui nessa tela é onde a gente faz todo o controle financeiro do Sankhya, tá? Então, aqui do lado esquerdo é os filtros, aqui é os lançamentos. Então, a gente consegue filtrar especificamente receita, despesa, se é um lançamento real ou é uma provisão, se está pendente de baixar ou se está baixado, tá? Então, a gente consegue fazer todos esses filtros aqui, nessa tela. A gente clicar em aplicar, por exemplo, a gente consegue ver essas informações aqui computadas, certo? Para a gente entender o conceito, tá? De primary key. A chave primária dessa tabela é esse número único, é o no fim, tá? Então, essa é a tabela principal que a gente vai trabalhar. Para a gente poder entender, a gente pode abrir o dicionário de dados. E ao abrir o dicionário de dados, a gente vai pesquisar por TGF Fin. TGF Fin é o primeiro que a gente vai abrir aqui, esse primeiro, o financeiro. Então, aqui é a tabela do financeiro especificamente, onde tem todas aquelas informações. E é onde a gente vai buscar todas as informações que a gente precisa. Exemplo, preciso saber qual que é o campo de data de negociação. Então, a gente consegue vir aqui e entender. Ó, data de negociação é DTNEG. Ou código de empresa, código EMP. Código parceiro, código PAR, e assim por diante, tá? Então, o contexto principal é a fonte das informações que a gente precisa, a gente utiliza o dicionário de dados para a gente poder saber e interligar as informações quando a gente for criar nossa query, tá? Próximo passo agora é criar nossa query antes de a gente ir para o desenvolvimento do dashboard. Então, vou abrir o DB Explorer. Então, se você está começando agora no desenvolvimento Sankhya, a gente já tem uma série de vídeos aqui focado em tabelas do Sankhya, onde a gente mostra para você como a gente consegue criar as nossas queries e entender nas tabelas em si, tá? Na tabela do financeiro, o que a gente vai fazer? Aqui no DB Explorer, antes de a gente seguir, né? Eu vou criar a nossa query principal. Quais são as principais informações que eu vou querer? Vou pegar o número do financeiro, então vamos criando junto, tá? Select, pronto, TGF Fin, where no fim é igual a esse valor, tá? Então eu vim aqui no financeiro e peguei aqui, no fim, 185. Então eu vim cá e vou dar um asterisco aqui, vou clicar em executar. Então aqui a gente já consegue ver o nosso financeiro. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir, vou colocar quais são as colunas que eu quero filtrar. Nesse caso, eu vou colocar aqui no fim, que eu quero saber qual que é o número do financeiro. Origem. Então a gente tem então um campo de origem, onde fala se veio do financeiro ou se é do portal. Então, se a gente for executando, ó, a gente consegue ver. Eu posso trazer o quê? Código do parceiro. Então, código parque. Antes eu vou fazer uma alias, para depois a gente não ter retrabalho, né? Fim.código no fim. Fim.origem. Fim.código parque. Fim.codemp. Então, o código da empresa. Que mais a gente precisa? Vamos abrir aqui o financeiro, ó. Então, a gente pode saber se é receita ou despesa. Para isso, a gente utiliza esse campo RECDESP. Então, a gente pode ir executando aqui para a gente ver, tá? Então, 1 e menos 1, tá? E daqui a pouco a gente vê essa informação melhor para a gente poder entender esse fluxo, ó. Então, quando é menos 1, se a gente vier aqui na movimentação financeira, a gente consegue ver que é despesa. Então, 1 é receita. Beleza. O que mais a gente consegue fazer aqui? A gente consegue pegar, então, a data de negociação, a data de vencimento, né? Vamos passar essas duas datas. Data de negociação, data de vencimento. Código de natureza, código de resultado. O que mais? Tipo de operação? Se quiser, faz sentido, né? Código tipo oper, que a gente aprendeu. Tem uma aula específica que a gente já aprendeu sobre tipo de operação. Código tipo oper. Código tipo oper.
Eu tô esquecendo meu fim aqui, hein? Fim. Vou colocar nosso fim aqui. Beleza, tá tudo funcionando. Eu acho que o principal a gente já colocou, na verdade falta valor, né? Vamos colocar aqui o valor de desdobramento. Se você não souber qual é esse campo, né? A gente vem aqui, ó, valor de desdobramento. Então a gente vem cá no cenário e pesquisa. VLR opa, valor. Ó, não tô achando aqui desdobramento. Ó, valor de desdobramento. É esse campo aqui que a gente vai utilizar. VLR desdobre. Então vou colocar ele aqui, fim ponto. Beleza, então a gente já tem as principais informações que a gente tem. Precisa, né? Ainda falta uma. Falta DH baixa. É esse campo que a gente vai saber se aquele título foi baixado ou não, tá? Então, são essas informações. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os unions aqui, com as principais tabelas que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Então, vou falar left, join, a primeira tabela TGF-par, onde par.codepar é igual a fim.codepar. E aqui eu já consigo colocar o par.nomepark, que é o nome do parceiro, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar aqui no card para vocês verem esses vídeos, para vocês entenderem também, tá? Então, a gente fez a coligação com o TGF-par, parceiro. Agora a gente consegue fazer conexão com a TGF ITE, left join, TS-EMP, onde emp.codemp é igual a fim.codemp. E aqui a gente consegue colocar a razão social. Opa! Deu algum nome errado, eu coloquei errado o nome da tabela, TSEMP. Beleza? Eu vou tirar esses campos aqui, eu não vou colocar todas as informações, tá? Vou deixar como atividade para vocês fazerem essa conexão. Então, posso até deixar aqui embaixo, né? Tabela de natureza TGF-NAT, centro de resultado TSI-CUS. Vou deixar essas... E tipo de operação. TGF-TOP. Beleza, são essas três aqui que a gente vai fazer. Pra gente não... o nosso foco especificamente aqui é no construtor de BI, tá? Beleza, então a gente já tem as principais informações. O que a gente pode fazer aqui também? A gente vai criar um filtro quando a gente for implementar. E nesse filtro, o nosso objetivo, então, é que a gente passe uma data. E nessa data a gente vai fazer o seguinte. Posso colocar pela data de vencimento ou pela data de negociação. Vou colocar pela data de negociação, tá? Fim.dt neg between. A gente passa duas referências. Vou colocar aqui 01/01/2025 até 01/04 de 2026, por exemplo. Então a gente consegue executar, a gente tem bastante informação. Ok. E agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente vai criar o nosso construtor de BI, tá? Para isso, o que a gente faz? A gente utiliza, então, o construtor de BI, construtor de componente de BI. É uma tela no Sank, então vamos usar ela. Construtor, componente BI. Beleza, então aqui a gente está na nossa tela. O que a gente vai fazer? Vou clicar no novo e aqui a gente vai conseguir criar o nosso componente em si, tá? Então, vou colocar aqui, ó, financeiros, dashboard financeiro, tá? Vou colocar aqui, posso salvar essa informação e aqui embaixo, ó, eu consigo pegar, puxar e arrastar, tabelas. Então, vou puxar e arrastar para cá. Beleza, arrastei. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a nossa query, que vai estar dentro dessa tabela. Na verdade, a gente já criou. A gente vai colocar essa query dentro da nossa tabela e já formatar os campos que vão ser apresentados, tá? Refrisando um ponto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui esse ponto. O que nosso objetivo aqui é te mostrar que a gente tem duas tabelas distintas, duas rotinas distintas. Quais são essas duas rotinas? Então, aqui a gente tem o construtor de BI. Vou colocar aqui para vocês, ó. Construtor de BI. Aqui é onde a gente cria os nossos componentes. E também a gente tem
o nosso construtor de dashboard. O construtor de dashboard, aqui que a gente vai fazer a publicação para o nosso usuário. Então, aí lembre que esse aqui é o nosso usuário. Vou colocar aqui, usuário. É o usuário do Sangue, certo? Então, é no construtor de dashboard que a gente vai fazer a publicação no sistema. E essa rotina é que o usuário vai ver. Então, ele vai acessar, então, esse atalho que a gente criou para o nosso construtor de dashboard, certo? Beleza. E o que serve o construtor de BI? O construtor de BI quer dizer o seguinte: dentro do construtor de dashboard, a gente pode ter N componentes de BI. Então, imagina aqui, a gente tem uma tabela, a gente tem um dashboard específico que faz isso, a gente tem outro dashboard que faz isso. A gente pode ter N componentes, então a gente pode ter Opa, eu tô apanhando aqui pro negócio. A gente pode ter ou N componentes aqui, e esses componentes são vinculados ao construtor de componentes de BI, tá? Ao construtor de dashboard. Então, com isso, a gente pode ter 1 para 1 ou N para 1, né? Um dashboard pode ter N componentes, beleza? Então, a ideia desse exemplo aqui, só para vocês entenderem, que aqui a gente pode ter N componentes vinculados a um dashboard específico, tá? Beleza, nesse caso aqui, a gente vai criar 1 para 1. Um construtor de BI, um componente vai ser vinculado a um dashboard. Beleza, então vou copiar a nossa query que a gente tem aqui. Vou copiar essa query. Vou vir aqui no nosso construtor de componente BI, clicar 2 vezes sobre ele, clicar em editar. Ó, então, voltando. Cliquei 2 vezes sobre ele, vai abrir essa parte, né? Esse visual aqui, onde aqui a gente vai conseguir configurar quais são os componentes, né? As colunas que vão apresentar no nosso dashboard. Vou clicar em editar, por exemplo. Ó, aqui a gente tem tipos, mas nesse caso a gente vai usar SQL. Vou clicar em editar. Quando a gente clicar em editar, aqui a gente vai colar nossa query. Então, vou colar nossa query que a gente criou aqui dentro. Clicar OK. Aqui, automaticamente, ele vai trazer todos aqueles valores, aquelas queries, aquelas colunas já compiladas aqui para você. Então, se tiver algum erro aqui na sua query, vai apresentar aqui, que ele faz uma pré-validação para poder entender quais são os campos, né, que ele está esperando. Então, clicar OK. E se eu clicar em salvar e pré-visualizar, aqui a gente consegue, então, ver as informações da nossa tabela. Então, aqui reparem que a gente tem todas as informações que a gente buscou da nossa query, tá? Então, ele já pré-exibe aqui pra gente. Aqui, no caso, vai ser onde o usuário vai realmente visualizar as informações. Reparem que aqui em cima a gente tem o nome das colunas. Essas colunas são o nome das colunas que a gente criou na nossa query, tá? Então, para a gente poder deixar isso mais explícito para o cliente que está utilizando, né, para o usuário que está usando essa tela, a gente precisa dar um nome, renomear essas colunas. Para aí a gente vem cá em editar, por exemplo, clica 2 vezes sobre ele, e aqui a gente consegue colocar um nome, ó. Deixa eu ver aqui, ó, no fim, número financeiro, origem, código do parceiro, nome parceiro, código da empresa, tipo, data, negociação, data de vencimento. Se você não souber essa informação, você vai novamente para o dicionário de dados e pega as informações que você precisa. Ó, então, aqui tem código natureza, código CR, por exemplo. Tipo operação, valor e baixa. Então, aqui a gente tem essas informações. Reparem que aqui a gente também tem o tipo. Então, num campo de valor, a gente consegue formatar o tipo que a gente quer. Então, decimal. Então, aqui a gente consegue selecionar decimal. Beleza. Então, se eu salvar aqui, ó, e aqui eu pré-visualizo, tá? Nesse botão. Pré-visualizar. Então, agora a gente melhorou nossa visualização, certo? Beleza. Então, aqui tem alguns campos de código de natureza, código CR, que a gente não vai usar agora. Então, o que eu vou fazer? Vou ocultar eles. Clico novamente sobre ele. Vou vir aqui, ó, código de natureza, vou deixar como invisível. Então, vou desabilitar o primeiro, vou desabilitar o segundo. Beleza, e vou desabilitar o terceiro também. É importante ter o tipo de operação? Mas nesse caso aqui, nosso exemplo, não vou colocar, tá? Vou salvar e a gente consegue pré-visualizar novamente. Beleza, já deu uma melhorada aqui. O que a gente consegue fazer agora aqui para a gente poder dar os próximos passos? Esse tipo,
1 e menos 1, para o usuário final ele não vai saber o que é isso, né? Então vamos lá, vamos editar esse campo. Então lembrem que a gente tem então uma função que a gente chama option label. Esse option label a gente consegue pegar, fazer a tradução da lista de opções, né? Então aqui a gente consegue saber essa informação. Então aqui a gente consegue colocar option label, vou colocar aqui o nome da tabela que ele precisa. Então repare, se eu clicar aqui eu vejo essa informação, nome da tabela, nome do campo, nome do valor. O nome da tabela vai chamar tgf_fin, que é onde a gente está. O nome da coluna é recdesp. E o nome do valor é o valor que a gente está passando. Ó, então reparem aqui, vou chamar ele de tipo, dei um alias para ele e vamos executar. Ó, então agora a gente consegue ver que é receita e despesa, certo? Então eu vou pegar ele, copiar e vou no nosso construtor de componentes de BI e vou colar ele aqui dentro. Editar. Aqui tem o nosso recdesp, vou colar ele aqui, as tipo, ok. Ele automaticamente mudou o nome aqui, que eu mudei a alias, né? Então vou colocar como tipo. Ok. Então a gente conseguiu fazer aqui, né? Então a gente tem o tipo receita e despesa, já melhorou. O que mais a gente consegue fazer aqui? A gente consegue, então, vamos pensar assim, para a gente poder deixar esse dashboard já visível para o usuário, vamos dizer assim, ele precisa criar, passar o filtro que ele quer visualizar, né? Então, para isso, a gente vai clicar em editar, vou clicar em tabelas, na verdade, vou voltar aqui, ó, e aqui tem parâmetros, tá? Vou clicar em parâmetros, novo, e vou criar aqui um novo parâmetro. Vou chamar assim, p_período. Descrição, período. Aqui vai ser do tipo período. Eu vou colocar como requerido, quer dizer que é obrigado o usuário preencher essa informação para a query executar, para nosso dashboard funcionar. E vou salvar o último valor. Ok. Se a gente salvar, por exemplo, e pré-visualizar, a gente já consegue ver que o campo já está disponível aqui. Só que tem um ponto, tá? Esse campo a gente não implementou ainda para ele filtrar em cima dessas datas. Então, que ele está trazendo todas as informações que a gente setou manualmente. Então, vamos lá, vamos criar colocar com que esse parâmetro funcione na nossa query. Clique em editar, editar, e aqui eu vou colocar, ó. Então, na nossa query a gente colocou data fin between aqueles valores. Quer dizer que eu vou executar essa query desde da data inicial até a data final que eu parametrizei. Aqui, o que a gente vai fazer? Vou colocar dois pontos, p, underline, período. É assim que a gente consegue pegar os parâmetros. Ponto .ini. Esse parâmetro de período, propriamente dito, ele tem essa propriedade. Então, a gente passa p, underline, período, ponto .ini. E para fim, que é a data fim, a gente passa p, underline, período, ponto .fim. Então, a gente conseguiu colocar aqui. Ok, então agora ele já está... Opa! Eu editei errado, vamos fazer de novo. Acontece isso também, tá, gente? Pode ser que você esteja fazendo e você clique no botão errado e perca o que você fez. Então, vou fazer aqui novamente. Ponto fim. Vou salvar. Ok. Salvar. Pré-visualizar. Beleza, ó, não trouxe mais nada porque não tem mais nenhuma informação. Vou colocar um ano para trás. E agora a gente já tem informação aqui. Então, aqui a gente já criou o nosso fluxo bem simples, tá? Um plus aqui no nosso dashboard. O que a gente pode fazer? Vamos criar um farol. E nesse farol, se tiver baixado, a gente vai colocar como verde. Isso. E se não tiver baixado, a gente vai colocar como vermelho. Para isso, a gente clica em editar. Vou criar na nossa query mesmo. Ó, vou clicar duas vezes sobre a tabela, clicar em editar. E aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou usar o case when. Como é que funciona o case when? Se acontecer alguma coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Então, vou fazer isso. Se o DH baixa, né? Como eu falei para vocês que o DH baixa é onde a gente sabe se foi baixado ou não. Se o DH baixa, se for nulo, quando é nulo, quer dizer que está em aberto. Vou colocar aqui, tem, e vou colocar aqui, red. Vou colocar a cor vermelha. Se não, else, vou colocar green. Beleza. End, e eu vou colocar aqui as farol. Não vai fazer muito sentido se a gente pegar essa query e colocar aqui, ó. Vamos só copiar aquele componente que a gente fez. Porque na nossa query ele vai trazer a mesma cor que a gente colocou. Red e green. Ó, colocou aqui, ó, red e green. Pra gente não fez muita diferença, mas nosso construtor de BI,
aqui a gente tem um segredinho. Ó, ok, aqui eu vou colocar status, chamar de status aqui. E onde a gente muda essa informação aqui, ó? No tipo, a gente consegue colocar aqui como farol, farol grande, por exemplo. Salvou, pré-visualizar, vamos ver essa informação nossa funcionando. Opa, não trouxe para cá. Por quê? Porque tá aqui na engrenagem, ó. Clica na engrenagem, joga ele para cá. Porque quando a gente tinha criado a tela, já tinha pré-estruturado nossas colunas já. Então aqui ele já funcionou, ó. A gente pode colocar aquele no início para facilitar. Ó. Então, aqui você já tem uma visão mais detalhada sobre esse fluxo. A gente pode até retirar esse campo de baixo aqui, porque agora nem faz sentido pra gente, nesse dashboard especificamente aqui, tá? Então aqui a gente pode fazer, a gente fez aqui algo. O que a gente pode melhorar um pouco mais aqui nesse fluxo? Hoje vamos criar um título, né? Movimentações financeiras. Beleza? Então, se a gente salvar, a gente consegue pré-visualizar aquela informação. Então, a gente já tem aqui o nosso título, tá? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a parte de construtor de BI, construtor de dashboards, a gente tem um curso na nossa plataforma chamada Satya Pass. E vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em aprofundar um pouco mais o desenvolvimento em exemplos práticos. A gente vai ficar de portas abertas para você aprender e se desenvolver como desenvolvedor Sunky, beleza? Tá, qual que é o próximo passo aqui agora, tá? Então, para a gente poder ainda fazer a liberação para o usuário final, a gente precisa fazer um ajuste, né? No caso, lembra que eu falei para vocês que a gente tem, então, a gente tem diversos componentes de BI que a gente pode utilizar aqui, e a gente tem o nosso construtor de dashboard, onde a gente vai fazer a liberação para o usuário, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou clicar em editar, por exemplo, aqui tem um atalho que abre o nosso dashboard, nosso consultor de dashboard. Aqui, na verdade, é um atalho para abrir o componente que está vinculado a ele, mas como a gente não tem, vou clicar sobre ele e aí fica como um atalho para a gente poder entrar lá dentro. Clicar aqui, clica aqui para criar um agora. Então, ele falou que não tem componente, a gente consegue criar aqui, ó. Então, vamos criar. Dash movimentações financeiras. Aqui eu vou colocar o nome do nosso componente BI que a gente colocou. Então, eu consigo vir aqui novamente, ó. Aqui, dashboard financeiro. Vamos abrir sobre ele, vou voltar aqui no nosso construtor de componente BI, colar ele aqui dentro e aqui está nosso componente. Vou puxar e arrastar. Agora a gente tem essa informação aqui. Salvei. E qual que é o próximo passo? Liberar isso para o usuário final. Então, vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, ó. E para isso a gente precisa adicionar um lançador. Então, clica em adicionar lançador. Ele vai abrir um pop-up onde a gente vai selecionar qual módulo, qual é a pasta exata que aquele dashboard vai ficar. Eu vou colocar aqui em configurações mesmo e vou colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser o nome que vai ser exibido para o usuário, tá? Vou colocar dash movimentações financeiras. Beleza? Então, eu consigo já pesquisar e abrir ele, ó, dash movimentações financeiras, eu consigo abrir ele. Ele vai passar o nosso período que a gente quer visualizar, 01/01/2025. Eu vou colocar aqui um ano, porque essa base é base de teste, não tem nada. Ó, então que tá aqui nosso dashboard, já funcionando. E agora, como é que a gente faz a liberação para o usuário, tá? Então a gente criou o nosso dashboard e agora a gente precisa liberar especificamente para os usuários. A gente precisa então acessar outra tela. Vamos lá. Agora a gente vai abrir a tela Acessos e a gente abre essa tela, Configurações, Controle de Acessos. Aqui a gente vai pesquisar o nome do nosso dash movimentações financeiras. E aqui a gente consegue adicionar usuário ou grupos de usuário que vai fazer parte que vai visualizar essa informação, desse dashboard. Então, no grupo, por exemplo, eu consigo clicar sobre ele, adicionar, ó. Então, consigo adicionar as pessoas ou o grupo de pessoas que vai acessar aquele dashboard, ou especificamente o usuário. Aqui você seleciona. Então, vamos fazer o teste, né? Eu vou colocar aqui como alunos, avançar, e aqui eu coloco permitido, finalizar. Aqui automaticamente a gente já liberou esse dashboard para os usuários que vão utilizar esse componente, tá? Reparem que aqui eu poderia fazer muito mais coisa. Eu poderia criar aqui um filtro, um parâmetro de receita ou despesa,
aqui no nosso filtro, para a gente poder validar o receita, ou despesa, ou todos. Poderia passar aqui o código do parceiro, o código da empresa. Então, aqui foi só o básico para vocês entenderem como funciona esse fluxo, tá? Então, a ideia é que dentro desse componente, a gente consegue criar, então, os nossos dashboards dentro do Sunky de forma bem simples e prática aqui. E vocês consigam já fazer as suas primeiras entregas aí para os seus clientes ou lá dentro da sua empresa. E aí, pessoal, o que acharam do nosso conteúdo? Espero que tenha agregado no conhecimento de vocês. Se você tá assistindo aqui e não é inscrito, para um pouco, inscreve-se no nosso canal, que é muito importante, porque 90% das pessoas que assistem nossos conteúdos não são inscritos. Isso é muito importante para que vocês consigam nos auxiliar, para a gente entender também que nosso conteúdo está gerando valor para vocês ou não, tá? Esse conteúdo vai estar lá no Não Aprenda, nossa plataforma aberta, né? Onde a gente consegue colocar todas as informações e os arquivos, código-fonte, tudo que a gente fez aqui vai estar dentro dessa plataforma, tá? E é isso. Se você quer aprender um pouco mais sobre desenvolvimento Sunky, acompanhe nosso canal. E aqui você vai aprender na prática como desenvolver dentro do Sunky, beleza? Até a próxima aula.